Eles eram craques, ídolos, protagonistas de finais, Copas do Mundo e momentos eternos do futebol, mas longe das câmeras, um detalhe quase invisível mudou tudo. Um exame, um frasco lacrado, um resultado inesperado. O antidoping já derrubou jogadores gigantes, e muitos desses casos passaram batidos, esquecidos ou mal explicados. Alguns juraram inocência, outros falaram em erro médico, e há quem nunca mais tenha se recuperado. Essas são histórias de jogadores que caíram no antidoping e que muita gente nem lembra. Em outubro de 2017, Paolo Guerreiro vivia o auge como capitão da seleção peruana. Ídolo no Brasil, referência técnica e emocional do time, ele carregava um país inteiro nas costas rumo à Copa do Mundo da Rússia. Mas tudo desmoronou quando um exame acusou a presença de um metabólito de cocaína. A notícia caiu como uma bomba. A punição inicial era de 14 meses, o suficiente para tirá-lo do Mundial. Guerreiro alegou que não ingeriu nada de forma intencional e apontou contaminação acidental por um chá consumido em um hotel. O caso virou uma batalha jurídica internacional, passando por FIFA, CAS e tribunais suíços. O mundo se dividiu entre quem acreditava e quem desconfiava. No fim, uma liminar permitiu que ele jogasse a Copa de 2018, mas a mancha nunca desapareceu completamente. Anos depois, outro nome pesado chocaria o futebol europeu. Paul Pogba, campeão do mundo com a França em 2018, símbolo de status, talento e marketing, testou positivo em 2023, quando defendia a Juventus. O exame detectou DHEA, uma substância que aumenta os níveis de testosterona. A punição anunciada foi devastadora, 4 anos longe dos gramados. Para um jogador em plena idade competitiva, isso soava como sentença de fim de carreira. Pogba recorreu, alegando ingestão não intencional e conseguiu reduzir a pena para 18 meses. Mesmo assim, o episódio marcou de forma profunda um jogador que já lutava contra lesões, críticas e expectativa excessiva. Mas se existe um caso que simboliza a queda de um gênio, esse nome é Diego Armando Maradona. Em 1994, durante a Copa do Mundo dos Estados Unidos, o mundo parou ao ver Maradona ser escoltado para fora do campo após um exame positivo para efedrina. A imagem rodou o planeta. Não era apenas um jogador suspenso, era um ídolo sendo arrancado do maior palco do futebol. Antes e depois disso, Maradona também foi punido por uso de cocaína em competições oficiais. Seu talento era incomparável, mas sua relação com substâncias proibidas virou parte inseparável de sua história, misturando genialidade, dependência e autodestruição. No futebol brasileiro, alguns casos passaram longe do grande público. Em 2023, Manuel, zagueiro experiente do Fluminense, foi suspenso provisoriamente após um teste indicar a presença de ostarina, um anabolizante proibido. O nome não estampou capas internacionais, mas levantou um debate silencioso sobre suplementação, descuido e responsabilidade dos atletas em um esporte cada vez mais exigente fisicamente. Outro caso que muitos esqueceram envolve Léo Jabá, revelado pelo Corinthians, com passagem por Vasco e clubes do exterior. O atacante viu a carreira frear bruscamente após ser flagrado no antidoping. A punição foi dura, 4 anos de suspensão. Em um esporte onde o tempo não espera, a penalidade praticamente apagou seu nome do cenário principal. Essas histórias mostram que o antidoping não escolhe currículo, camisa ou idolatria. Ele age em silêncio, muitas vezes quando ninguém espera. E o pior, quando o resultado aparece, não existe drible, recurso técnico ou talento capaz de reverter totalmente as consequências. E os casos continuam, muitas vezes envolvendo nomes que ninguém imaginava ver associados a esse tipo de manchete. Em 2024, o futebol brasileiro foi surpreendido por um dos episódios mais polêmicos dos últimos anos envolvendo Gabriel Barbosa, o Gabigol. Diferente da maioria dos casos, não se tratava diretamente da detecção de uma substância proibida, mas da tentativa de manipulação do exame antidoping. Segundo o relatório, o atacante dificultou o processo de coleta, recusou procedimentos e não seguiu o protocolo exigido. Para o tribunal, isso equivale a uma infração grave.
O resultado foi uma suspensão de 2 anos, colocando em pausa uma carreira marcada por gols decisivos e enorme exposição midiática. Esse tipo de punição mostra como o antidoping vai além do uso de substâncias. Não colaborar, atrasar ou tentar burlar o processo pode gerar sanções tão pesadas quanto um teste positivo, e isso já derrubou outros atletas ao redor do mundo, muitas vezes sem que o torcedor comum entendesse exatamente o motivo. Voltando no tempo, há histórias ainda menos conhecidas, mas igualmente impactantes. Jogadores que viviam fases sólidas, longe de polêmicas, viram tudo ruir por uma cápsula, um suplemento mal orientado ou uma prescrição médica equivocada. Em muitos casos, o atleta só descobre o problema semanas depois, quando o resultado chega e já não há mais como voltar atrás. A regra é clara, a responsabilidade é sempre do jogador, independentemente de intenção. É por isso que tantos casos geram discussão. Alguns atletas juram nunca ter buscado vantagem competitiva, alegam contaminação cruzada, erro de laboratório ou falha de orientação. Outros simplesmente desaparecem do noticiário, tentando reconstruir a carreira longe dos holofotes. Poucos conseguem retornar ao mesmo nível de antes. O antidoping, criado para proteger a integridade do esporte, acaba sendo um dos juízes mais frios e implacáveis do futebol moderno. Ele não considera contexto emocional, pressão psicológica ou histórico de conquistas. O exame é técnico, o laudo é objetivo e a punição muitas vezes irreversível. Para o torcedor, sobra o choque. Para o jogador, a queda. Ídolos viram manchete negativa, promessas se perdem no caminho, carreiras são interrompidas no auge. E o mais assustador é perceber que muitos desses casos passaram despercebidos, abafados pelo tempo ou substituídos por novas polêmicas. No fim, essas histórias servem como alerta. No futebol de alto rendimento, onde cada detalhe dali importa, um simples erro pode custar tudo. O antidoping não perdoa descuido, não respeita a fama e não esquece nomes. E por trás de cada resultado positivo, existe uma carreira que nunca mais será exatamente a mesma.